Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Debaixo da luz do Santíssimo Sacramento, iniciemos nossa reflexão e oração nesta quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A convite do Papa Francisco, neste 14 de maio, unamo-nos como irmãos espiritualmente, os fiéis de todas as religiões, neste dia de oração, jejum e obras de caridade, implorando a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus, que ilumine os cientistas e cure os doentes. Façamos então juntos nossa reflexão e oração, unindo-nos à intenção do Santo Padre, o Papa. Mas hoje, no horário que melhor convir a você, pode também fazer um momento de adoração, onde for possível. Também pode rezar o Santo Terço ou a Coroa das 12 Estrelas, disponível no nosso canal do YouTube, a Via Sacra, a oração do Terço da Misericórdia, alguma obra de misericórdia, obra de caridade, etc. O importante é fazer na intenção que já foi colocada. Hoje a Igreja celebra a festa de São Matias, apóstolo. São Matias não pertencia ao grupo dos 12 escolhidos por Jesus para seus companheiros e mensageiros, conforme Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Mas provavelmente era um dos 72 discípulos que Jesus enviou em missão, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 seguintes. De qualquer modo, como afirma São Pedro, estava entre eles aquele que, após o batismo de Jesus por João Batista, não tinham deixado de acompanhar os apóstolos e haviam sido testemunhas da ressurreição, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 22 e 23. Quando após a ascensão se tornou necessário escolher um substituto para Judas, Matias foi agregado ao colégio apostólico. O seu nome encontra-se no segundo elenco do cânon romano, ou oração eucarística primeira. A liturgia de hoje nos coloca diante da leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 17 e 20 a 26. Gostaria de destacar com vocês o versículo 26, que diz: Matias foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Quando pensamos que Jesus, viajando de um lugar para outro, ou imaginamos cercado por seus 12 apóstolos, mas muitas vezes não pensamos em todas as outras pessoas que também o seguiram. Na primeira leitura de hoje, descobrimos que havia cerca de 120 homens e mulheres
com Pedro, quando ele se levantou para falar no dia de Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Podemos supor que essas pessoas, e talvez outras, também tenham acompanhado Jesus em algum momento. De fato, aprendemos com Pedro que Matias esteve com eles. Como nos diz, há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós. Capítulo 1, versículo 21. A princípio, escolheram 2, os mais fiéis, os mais zelosos discípulos do Salvador. José Barsabás, chamado o Justo, e Matias. Este não tinha o sobrenome de Justo, mas tinha a sua reputação. Ambos tinham seguido assiduamente o Salvador. Não o tinham deixado. Tinha escutado e posto em prática os seus ensinamentos. Eram os mais dedicados, os mais assíduos, os mais fiéis depois dos 12. Tinham visto tudo, ouvido tudo, meditado tudo. Podiam receber, então, a imposição das mãos, o sacerdócio, o caráter episcopal e também a missão apostólica. Mas qual dos 2 vão escolher? São Pedro tem a piedosa inspiração de confiar a escolha a Deus, reportando-se à sorte. E a sorte caiu em Matias. Matias então foi escolhido para substituir Judas. Mas e os outros? Nunca saberemos todos os nomes deles, mas sabemos que eles acharam Jesus tão convincente que deixaram suas casas, campos, famílias e empregos para ficar com ele. É possível que eles nunca soubessem para onde iriam ao seguir o Senhor, ou de onde viria a próxima refeição. Após a ressurreição de Jesus, eles provavelmente estavam entre os que formaram a primeira comunidade cristã, compartilhando tudo o que tinham um com o outro, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Esses irmãos anônimos foram os primeiros de uma longa fila de santos ocultos. Imagine os milhões de pessoas ao longo dos séculos cujos nomes nunca saberemos quem seguiram seus passos. Pense especialmente naqueles que abandonaram lares, famílias, carreiras para seguir o Senhor. Eles trabalharam na vinha do Senhor e levaram outras pessoas à fé. Alguns até sacrificaram suas vidas por amor a Jesus. Hoje, ao homenagearmos São Matias, vamos homenagear esses homens e mulheres também. Matias não teria sido apóstolo se a sorte não tivesse caído sobre ele. Mas, como esses outros, ele ainda seria um santo, alguém que experimentou o amor de Deus, tornou-se discípulo e fez o que Deus o chamou para fazer.
vamos também honrar os santos que estão entre nós. Vamos honrar as pessoas que conhecemos, que se oferecem de todo o coração no serviço ao Senhor. Que o testemunho delas nos inspire a fazer o mesmo. São Matias, ore para que eu e todos aqueles que rezam comigo tenham a graça e a coragem de seguir Jesus com todo o seu coração. Oremos juntos esta palavra. Senhor Jesus, quero ser teu amigo. Não olhes para os meus méritos, mas para a misericórdia do teu coração. Perdoa os meus pecados e olha-me com predileção. Sei que precisas de colaboradores livres e alegres. Quero ser um deles. Tenho muito que aprender de ti, e tu tens muito para me ensinar e entregar. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser teu amigo, um dos teus prediletos, um daqueles a quem confias tudo quanto tens no coração, para que, como tu, eu faça a vontade do Pai. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e de seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de Misericórdia e Redentora dos cativos, e de São Matias Apóstolo, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.